Aí pessoal, voltamos lá. Agora nós vamos fazer exercícios. Aqui no cabeçalho do slide estão as informações que vocês precisam. É o módulo 10, página 216 do livro 4. Quem não está com o material na mão ainda, eu vou estar projetando os exercícios, tá bom? Vejam lá, primeiro exercício, ele fala o seguinte: considere que a massa de uma gota de água é de 0,05 gramas. Qual a quantidade de mols que existe nessa gota? Primeira coisa que todo mundo sabe, ou vai se acostumar a partir de agora. A massa molecular da água, ela vale quanto? 1. Uma molécula de água vale 18 U, correto? Então vamos lá. Isso é para uma molécula de água. E se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água? Ou se eu tenho 1 mol de molécula de água? Qual que é a massa disso? Vamos ver? 1 mol. Se uma molécula de água vale 18 U, 1 mol de moléculas de água vale 18 gramas. Toda vez que você trabalha com mol, você está transformando U em gramas. E sempre lembrando, o mol vale 6 vezes 10 a 23. Então, 1 mol de molécula de água, 18 gramas. 0,05 gramas. Quantos mols tem? Regra de 3, 18 vezes x, 18x, 1 vezes 0,05 gramas. Esse número, você vai fazer como? Você vai passar o 18 dividindo o 0,05 e, vai ter o seu resultado. Então, o 18 que está do lado de cada x passa dividindo 0,05 e a resposta dá 0,028 mols de água. Próximo exercício. É um teste. Vamos tentar resolver esse teste, as alternativas dele para ver o que é verdadeiro. Atualmente, o termo mol é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos são os átomos contidos em 0,12 kg de carbono 12. É isso? Olha a letra B. Apesar de que eu já coloquei a resposta lá embaixo, né? A alternativa correta é a alternativa A mesmo. Vamos ver se a letra B está correta. A massa atômica ou massa molecular é expressa em gramas? Não. Massa atômica, unidade de massa atômica. Massa molecular também. O que é expresso em gramas são o mol. O sinônimo de molécula, grama, átomo, grama, íon, grama. Isso é mol? Também não. O mol ele é definido como sendo a massa de qualquer substância que tenha 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Não é molécula, pode ser íon, pode ser substância, composto, pode ser qualquer entidade, desde que ela seja compatível. Se você está medindo 1 mol de moléculas, é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se você está medindo 1 mol de íons, é 6 vezes 10 a 23 íons. O número de átomos que estão presentes em 1 grama de qualquer substância elementar em repouso ou no estado fundamental. O que tem a ver isso daqui com mol, gente? Então, de todas as alternativas que nós vimos, a que tem a melhor definição para mol é a alternativa A, ou seja, o mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantos forem os átomos contidos em 0,012 kg, que é a mesma coisa que 1 sobre 12 do carbono do isótopo 12.
Terceiro exercício. O brasileiro consome, em média, 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro, ou seja, 1000 mg, ou ainda 1 grama. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais susceptíveis à fratura. Esse texto foi tirado do site da Anvisa, tá? E olha o que ele fala a seguir. Considere os valores de 6 vezes 10 a 23 como a constante de Avogadro, a massa molar do cálcio como sendo 40, a quantidade mínima diária de átomos de cálcio que deve ser ingerida por uma pessoa para que supra suas necessidades. Então vamos lá. Qual que é a quantidade recomendada? 500 mg. É o que o brasileiro consome, mas ele tem que consumir o dobro. O dobro de 500 mg, quanto que é? 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 grama. 1 mol de cálcio tem 40 gramas, ou 6 vezes 10 é 23. Montando a regra de 3, de que maneira que eu vou fazer isso? Unidade embaixo de unidade. Quanto que a pessoa tem que consumir? 1 mol tem quanto? 40. Fazendo a regra de 3 aqui, 40 vezes x é igual a 6 vezes 10 é 23. Passo 40 dividindo, fica 6 vezes 10 é 23 dividido por 40, que vai dar esse número aqui, 1,5 vezes 10 é 22 átomos de cálcio. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D. Ixi, travou. Pronto, destravou. Ufa. Pensei que ia ter que fazer tudo de novo, hein, galera? Vocês iam ter que me escutar tudo de novo. Vamos para o módulo 11, que está na página 219 do livro 4. A gliconeogênese é um processo por meio do qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose. Então essas moléculas que nós falamos são transformadas em glicose. Isso acontece durante o jejum. Toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores, ou seja, vamos usar todas essas moléculas aqui, lactato, piruvato, glicerol, aminoácido, para produzir glicose. Qual a quantidade de moléculas de glicose em uma amostra de 12 gramas desse açúcar? Quanto que eu tenho de glicose aqui dentro? Bom, qual que é a fórmula da glicose? C6H12O6. Eu sei que a massa molecular do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16, certo? Então, acha a massa molecular da glicose. Como que eu faço isso? Eu tenho 6 carbonos, e cada carbono vale 12, está aqui, mais eu tenho o hidrogênio valendo 1, e eu possuo 12 hidrogênios na molécula, o oxigênio vale 6, com 16 oxigênios na molécula, faço essa conta, essa multiplicação e respectivas somas e chego a 180 gramas para cada 1 mol de moléculas. Lembrando que 1 mol de moléculas vale 6 vezes 10 a 23. Então 180 gramas está para 6 vezes 10 a 23 moléculas. 12 gramas está para X, porque é 12 gramas a quantidade do açúcar da amostra. Então, novamente, uma regra de 3, 180 vezes X, 12 vezes esse número.
12 vezes 6 vezes 10 é 23, dá 72 vezes 10 é 23. O 180 que está multiplicando passa dividindo. Fazendo essa continha, nós chegamos em 4 vezes 10 é 22. Essa é a quantidade de moléculas de glicose que eu tenho numa amostra de 12 gramas de açúcar. Maravilha. Próximo exercício. Galera, meu computador está querendo travar. Pronto. Olha esse segundo. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetil salicílico, também conhecido como AS, tá? Considerando a massa molar do C9H8O4, que é o ácido acetil salicílico, considerando que essa massa vale 180 gramas por mol, e que a constante de Avogadro 6 vezes 10 é 23, qual o número de moléculas que foi ingerido? Bom, a pessoa ingeriu 45 miligramas. Tá aqui. 45 miligramas é a mesma coisa que 45 dividido por 1000. Por quê? Porque aí eu vou transformar miligramas em 45 aqui, vezes 10 a menos 3 gramas. 180 gramas é a massa de 1 mol, correto? 45 vezes 10, cadê? 45 vezes 10 a menos 3 gramas está para N. Regra de 3. E isso dá o quê? 180N igual a 45 vezes 10 a menos 3. Passo 180 dividindo para isolar o N e chego a um valor de 2,5 vezes 10 a menos 4. Tá? Essa é a quantidade, esse é o número de moléculas ingeridas. Número de mols ingeridos de ácido salicílico. Agora, eu sei que 1 mol tem 6 vezes 10 é 23 moléculas. 2,5 vezes 10 a menos 4 mol, quantas moléculas tem? Outra regra de 3, onde nós vamos 1 vezes x. 1 vezes x é 1, 2,5 vezes 10 a menos 4, né? Vezes 6 vezes 10 é 23, 6 com 2,5, 10 a 23 com 10 a menos 4, o que acontece? Mantém a base e somos expoentes, tá? O resultado final dá 1,5 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Então, o número de moléculas que a pessoa de ácido acetil salicílico que a pessoa ingeriu quando ela consumiu 45 miligramas foi 1,5 vezes 10 a 20 moléculas. Terceiro exercício. A cafeína é um estimulante bastante comum encontrado no café, chá, guaraná, etc. Olha a fórmula da cafeína aqui. C8H10N4O2. É correto afirmar que em 582 gramas de cafeína, tá? O que eu tenho em 42 gramas, 582 gramas de cafeína? São dadas essas informações para a gente. Agora a gente tem que tentar descobrir pelas alternativas. O hidrogênio, qual que é a massa atômica do hidrogênio? 1. Carbono,
12, nitrogênio 14, oxigênio 16. Lembrando que a constante de Avogadro vale 6 vezes 10 a 23 mol. Vamos testar cada uma dessas alternativas e ver o que acontece. Massa molar da cafeína vale 194 gramas por mol. Nós vamos pegar 1 vezes 8, 12 vezes 8, H 10 vezes 1, para o nitrogênio 4 vezes 14, o oxigênio 2 vezes 16, soma tudo. Vocês já fizeram bastante exercícios desses nas últimas aulas, então vocês já sabem calcular a massa molar. Quem não lembra pode chamar depois que a gente tira as dúvidas. E aí, se eu tenho a massa molar da cafeína valendo 194, o que mais que eu consigo descobrir agora? 1 mol de cafeína tem 194 gramas. Então, 542 gramas está para... Eu digitei errado aqui, hein? 3 mols. 3 mols de cafeína. Vamos voltar lá. O que mais que ele está pedindo? 3 moléculas. Né? Agora, aqui, ó, 3 moléculas de cafeína, 12 de nitrogênio. Tá, vamos continuar fazendo. 3 mols de cafeína são 3 vezes 8 igual a 24 mols de carbono. Por que o mol de carbono é igual a 24? Olha lá na molécula, quantos que eu tenho? 8 carbonos. E em 542, aqui é 542, galera. Em 542 eu vou ter 3 mols de cafeína. Vezes 8, olha como ficou, 24. Portanto, 1 mol de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 24 mols de carbono, quantos átomos eu tenho? Fazendo regra de 3, dá 1,44 vezes 10 a 25 átomos de carbono. Ou seja, a alternativa correta desse exercício, olha que legal, a alternativa correta é essa mesma, a alternativa C. Então nós descobrimos primeiro quantos mols eu tinha na cafeína e depois descobrimos quantos átomos de carbono eu tenho na molécula. Alternativa correta, alternativa C. Beleza, então. Olha, tem até um abraço para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado mesmo e até a nossa próxima